Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como uma montadora faz com que os consumidores comprem um carro pela internet? Por que o segmento de SUV cresce tanto no país? E o que o marketing e o triatlon têm em comum? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Ian Telek, que é diretor de marketing da Hyundai no Brasil. Tudo bem, Ian? Prazer falar contigo. Prazer falar com você, Renato, e com todos os nossos ouvintes aqui. A Hyundai é muito conhecida pelo HB20, né? Quais são os outros modelos da montadora que fazem sucesso no Brasil? Bom, a Hyundai mundialmente ela tem mais de 30 modelos, Renato, e entre modelos leves e também comerciais. E aqui no Brasil, a Hyundai, junto com a parceira que é a Caoa, a gente distribui cerca de 10 modelos, tá? Porém, entre esses 10 modelos, os 2 modelos de maior sucesso em vendas são 2 modelos que a gente fabrica na nossa planta em Piracicaba, que é o HB20, que é uma paixão nacional, que foi lançada exclusivamente aqui para o Brasil em 2012 e já está na sua terceira versão, né, na sua nova geração lançada no ano passado, e o Hyundai Creta, que é um SUV compacto, que foi lançado no final de 2016 para 2017 e que ambos, né, estão aí entre os mais vendidos nas suas respectivas categorias. A maioria das montadoras elas tiveram que fechar as fábricas durante alguns meses por causa da pandemia e agora estão retomando as vendas de verdade, né? Como que vocês trabalharam nesses meses? Bom, foi um grande impacto. O mercado ele vinha crescendo já no primeiro quarter desse ano, no primeiro trimestre deste ano, né? E ali no final de março a gente já sentiu um primeiro impacto. A última semana de março ela foi bem negativa em termos de volume de vendas. E abril foi quando toda a indústria, né, o mercado como um todo sentiu o grande impacto da pandemia, com quase 90% de queda em relação ao volume do ano passado. E a gente veio, desde então, em abril, com a fábrica, ela teve que ser cessada, né, a operação, para que a gente pudesse fazer aí toda a adequação de volume às demandas de mercado. E a gente voltou gradualmente, já em maio, com um turno, e depois, gradualmente, junho, julho, voltando a restabelecer os 3 turnos, né? Esses 3 turnos ainda estão operando numa dimensão menor daquilo que nós havíamos projetado no início de 2020. O mercado está projetando um volume em torno de 1.700.000 a 1.900.000 unidades para 2020, ante aquilo que estava se projetando de em torno de 2.500.000 unidades, então 1 milhão a menos. Então, a indústria toda ela está tendo que se readequar a esse novo cenário e retardar o processo de crescimento que vinha acontecendo nos últimos anos, tá? A Hyundai, nesse processo, né, ela fez um trabalho muito forte junto com a rede. Hoje, o canal de distribuição para nós é um pilar estratégico dentro do nosso marketing mix, né? Onde a gente fez um plano de manutenção e de sustentação da rede, trabalhando a 4 mãos aí com os gestores das concessionárias para que eles pudessem superar esse período mais duro da pandemia, que foi abril, maio e junho. Junto a isso, a gente também fez um trabalho muito forte que a gente chama de respeito ao consumidor. Nós cessamos de forma imediata qualquer comunicação com cunho comercial e a gente passou a trabalhar muito campanhas de orientação a como as pessoas poderiam se proteger da pandemia, né? E, em particular, a gente lançou naquele momento ali em abril mesmo uma ação junto aos concessionários que chamava Transporte Solidário, onde a gente usou a frota de test drive dos concessionários para oferecer serviço de transporte gratuito a profissionais da saúde e idosos, né, que eram os principais grupos de risco da pandemia, para que eles pudessem se deslocar. Naquele primeiro momento, né, a gente vai lembrar, a mobilidade estava muito complicada, né, Renato? A gente via
os motoristas do Uber e de outros aplicativos com medo de se exporem e com isso redução aí de acessibilidade e ao mesmo tempo o transporte público que ficou comprometido. Um outro trabalho que a gente fez nessa direção foi postergar todas as revisões que estavam programadas para evitar que as pessoas circulassem, né? E sem que isso fizesse com que elas perdessem a garantia que elas tinham direito, né? Então, as revisões foram postergadas para que as pessoas pudessem vir num momento mais seguro, como elas estão fazendo agora. Nós lançamos também, dentro disso, um terceiro projeto que foi o Hyundai Protege, que foi um sistema de higienização dos veículos, e dessa forma a gente garantia que os veículos que passassem pelas concessionárias eles tivessem a esterilização e a eliminação de quase 100% de bactérias, fungos e tentativamente também do próprio vírus, né? E dentro desse contexto, né, de isolamento e de distanciamento social, a gente também acabou continuando e reforçando todo o processo de digitalização do negócio. Nós havíamos já iniciado isso em outubro, né, de 19, com o lançamento da nova geração do HB20, e eu acho que isso foi até um bom ponto de partida, porque quando chegou a pandemia, a gente simplesmente acabou acelerando esse processo que a gente havia iniciado. E acabamos tendo bastante êxito aí com o lançamento de uma plataforma nova que chama Hyundai Express, né, que permite a pessoa comprar um veículo sem sair de casa, e junto a isso reforçando outros canais de compra do veículo nas redes sociais e aí mais recentemente no Mercado Livre. A transformação digital ela veio com tudo para cima do consumidor, né? Mas muito pouca gente ainda compra carro pela internet, né? É um bem muito importante para as pessoas comprarem pela internet. Como fazer com que o consumidor confie mais nessa compra, que chegue o produto que ele realmente quer? Como que é trocar essa confiança com o consumidor? Olha, Renato, foi um processo contínuo, né, de aprendizado para nós aqui desse lado, mas a gente percebeu dois vetores muito importantes para esse processo de digitalização. Uma, como você bem disse, a confiança, e a gente vê consumidores que até antes da pandemia não haviam nem sequer comprado nada, né, nem um pote de maionese na internet, fazendo compras constantes, né? Então são pessoas aí até de uma faixa etária maior que tinham uma grande desconfiança aderindo ao comércio eletrônico, e esse foi um vetor que a pandemia ajudou a popularizar. Um outro vetor que, ao nosso ver, é o vetor que vai impulsionar as vendas para o futuro, são as novas gerações que já nasceram digitais, já cresceram aprendendo e estão, vamos dizer assim, educadas na compra digital, e que agora elas estão começando a chegar no mercado de consumo de automóveis, de imóveis, e você vê que essa combinação de fatores tem possibilitado, ainda em números tímidos, né, a venda de automóveis, por exemplo, mas que geram uma grande expectativa nossa para o futuro. Durante a pandemia, nos meses de maio e junho, a gente chegou a ter 30% dos nossos volumes comercializados pelo meio eletrônico, e agora, onde os números já estão voltando ao normal, as lojas já estão operando 100% abertas ao consumidor, os números estão girando entre 10% a 12%. Tá? Então, são números que para nós são bem animadores, até porque se você olha o que foi o comércio de eletroeletrônicos há 20 anos atrás, quando aqui no Brasil começou-se a falar da venda por internet, os números eram bem tímidos também, eram 2%, 3%, que representava mais ou menos o volume de uma loja física, né? E esses números gradualmente foram subindo, e hoje a venda eletrônica representa o mesmo volume quase que das vendas físicas, né? Então, acho que a gente tem um caminho grande. Quais são as grandes barreiras que a gente tem visto? Primeiro, como você falou, o valor, né? E aí passa-se por um aspecto de confiança
na transação, então na proteção que essa transação vai ter, e isso a gente vem trabalhando com parceiros para a gente superar. Um outro fator que, por mais que as montadoras todas, inclusive a gente, venham oferecendo informações nos meios digitais, as pessoas ainda gostam e querem fazer o test drive. E para isso a gente tem trabalhado forte com a nossa rede para promover o test drive em casa, né? E possibilitando então que essa etapa importante do processo aconteça. E por último, eu acho que aí é um tema um pouco mais macro, é a questão da digitalização do processo de documentação. Então, você retirar e fazer o emplacamento do veículo, o seguro. A gente vem também desenvolvendo parcerias nesse sentido, mas ainda existe uma dependência grande do governo, dos órgãos aí locais, para que isso de fato aconteça. Mas acho que está num caminho positivo aí, Renato. Acho que no mês passado vocês anunciaram que as concessionárias entrariam também para a plataforma de vendas do Mercado Livre. Como que surgiu a ideia desse projeto? Ele já existia e foi acelerado com a pandemia? Ou vocês fizeram essa parceria já pensando no futuro? Precisamos acelerar isso e vamos fazer a partir de agora? Bom, o projeto em si, ele já existia, ele fazia parte de um projeto que a gente aqui internamente chama de multicanais, né, o Omnichannel, e que ele está no intuito de estar onde o cliente está. Então, o objetivo principal é esse. E ele começou no ano passado com o WhatsApp, o InstaShop, o Facebook Shop, onde a gente viu, Renato, que o consumidor usa com muita frequência essas mídias sociais e busca, né, com isso, muita conveniência, a questão de salvar o tempo dele para outras coisas. E a gente começou ali esse projeto. Quando a gente viu que o Mercado Livre, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, começou a tatear o mercado alto, a gente viu ali uma oportunidade de ser pioneiro e estabelecer no meio digital a totalidade da rede Hyundai. E foi o que a gente fez. A gente começou esse trabalho em janeiro de 2020 e ele levou aí cerca de 6 meses para a gente poder maturar e colocar 100% da rede ali. E foi um trabalho muito a 6 mãos, com a rede e com o Mercado Livre, que também estava aprendendo a como lidar com a indústria automotiva dentro do seu ecossistema, né? E o intuito, sim, é como você falou, é preparar a rede e a Hyundai para o futuro, porque a gente não sabe o que pode vir aí, uma segunda pandemia ou alguma outra situação que obrigue, né, as lojas a estarem fechadas ou que a gente possa continuar oferecendo essa facilidade de acesso para o cliente através dos meios digitais. Então, o foco principal foram esses aqui. Você falou do Creta, né? É uma das fortalezas da marca. O segmento de SUV cresce muito no Brasil, não é? O Gustavo Schmidt, que é VP de marketing da Volkswagen, falou muito sobre isso em um episódio recente aqui do podcast. Por que o segmento cresceu tanto no Brasil? Por que dá tão certo vender SUV no Brasil? Bom, eu vejo que aqui um primeiro fator é a maturidade do consumidor, né? A maturidade do nosso mercado. Eu acho que se a gente olhar a história da indústria automotiva no Brasil, a gente vê que o consumidor primeiro queria simplesmente acessar o sonho de consumo, que é um carro, né? Depois a gente vê uma segunda fase ali pelos anos 80, 90 e começos do ano 2000, que foi aquela fase onde o mercado se abre e você começa a receber o impulso dos produtos importados e obriga que a indústria automotiva ela se modernize e aí o consumidor que tinha poder aquisitivo naquele momento ele passa a desejar mais acessórios, mais elementos aí originais de série, né? Originais de fábrica. Depois você vê uma segunda fase que é ali no 2000 de 2000 para 2010 e que é o consumidor que já tem um carro bem equipado
querendo agora mais espaço, mais conforto, mais segurança. E aí que você vê, no primeiro momento, o sucesso que a Tucson fez. Se a gente for ver, a Tucson foi quem abriu esse mercado lá no final dos anos, da primeira década de 2000 e a partir de 2010, dando espaço para depois virem aí a Export e outros veículos daquele segmento. Então, eu acho que agora você vê essa maturidade do mercado e o consumidor buscando, sobretudo, o conforto, a segurança e o espaço que um SUV oferece. E em particular, você vê que o SUV compacto, que é o que a gente chama no segmento o BSUV, é aquele segmento que está mais crescendo porque, naturalmente, é aquele consumidor que está migrando de um hatch ou de um sedã e quer passar para uma outra categoria e ver no BSUV, né, no SUV compacto, essa possibilidade de mudar de patamar. E a gente vê que o segmento vem crescendo, né? O segmento cresceu de ano contra ano na casa de 2 dígitos contra um mercado que está crescendo aí 2%, 3%. Esse ano, infelizmente, vai apresentar uma queda, mas o SUV ele tem apresentado aí 25%, 26% de crescimento, ano contra ano, né? E a gente está bem animado com isso. O Creta tem tido uma boa comportamento, uma boa performance dentro desse segmento, sempre estando ali entre os 3 primeiros da categoria vendidos para o consumidor final. Mídia e marketing volta já. Prepare-se. Eu, Otaviano Costa e o UOL trouxemos um programa de peraí, melhor. Um laboratório de entretenimento. O Otalab no UOL. Sim, um programa ao vivo com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí para não esquecer, viu? A nossa experiência será toda quinta ao vivo. Vem comigo, Otalab no UOL. Vamos falar um pouco de publicidade também. A gente estava conversando que o setor de automóveis ainda investe muito nos meios impressos, né? Principalmente jornal. Por que às vezes a gente abre um jornal de domingo e só tem propaganda de carro, né? Os outros setores não investem tanto no impresso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Renato, eu acho que isso passa por um aspecto de tradição, né? Por muitos anos, né? Você, quando queria comprar um veículo, você buscava os famosos classificados, né? E aí eu acho que do classificado, que era uma ferramenta fantástica aí no passado, a indústria e a sua rede de distribuição, elas melhoraram essa condição do classificado e começaram a povoar também as outras páginas de jornal com os anúncios de oferta e publicidade, né? E acho que agora, mais recentemente, a gente fala muito do anúncio institucional da indústria, acompanhado do anúncio do varejo, e que, por sua vez, é complementado por uma comunicação local da sua rede de concessionários, né? Então, eu vejo que o jornal ele consegue representar bem essa integração da comunicação da indústria e da sua rede de distribuição. No sentido que a indústria ela faz aquele grande esforço para começar a girar a roda, enquanto que o concessionário local ele consegue, muitas vezes com o meio jornal, fazer o call to action ali, né, a chamada para aquela oferta imperdível para o final de semana, e usar também muito a questão da localização da comunicação, né? E acho que hoje o jornal, assim como o rádio, são 2 meios que te permitem ainda ter uma grande localização da comunicação. Você falou em tradição, né? Muitas marcas agora falam que estão voltadas para o cliente. Isso é óbvio para uma montadora. Mas como a verdade, como que o propósito da marca se tornaram mais importantes na publicidade? Bom, Renato, eu vejo que o trabalho que a gente vem fazendo na Hyundai, ele se pauta não só em verdade, mas em outras 2 palavras, né? E eu acho que essa tríade hoje é a base para boa comunicação, para boa publicidade em qualquer segmento, que é propósito, relevância e verdade. Por quê?
o propósito é aquilo que hoje o consumidor, na sua essência, ele, como pessoa, né? Quando ele deixa de lado o aspecto consumidor, mas ele, como pessoa, ele quer se identificar com alguma empresa, com alguma marca, e essa identificação ela acontece pelo propósito, né? O que aquela empresa está fazendo pela sociedade, o que aquela empresa está fazendo para que o mundo seja um lugar melhor para a gente viver. A relevância, ela passa pelo o que aquela comunicação que aquela empresa está fazendo fala para mim, como pessoa e como consumidor, né? Eu acho que o grande desafio para nós, comunicadores, marketing, é fazer a nossa comunicação ser algo de importância para o consumidor, para que não só a gente informe uma novidade ou uma oferta, mas que a gente passe também um valor que a empresa está se propondo na sociedade. Mas nem o propósito e nem a relevância vão ser importantes se a gente não estiver falando a verdade. Se o consumidor fizer um Google e descobrir que tudo aquilo que eu estou contando aqui é só para inglês ver ou para coreano ver, mas na prática, né, aquilo não se realiza, né? Então, e hoje, com o fenômeno aí das redes sociais, o grande acesso que as pessoas têm à informação, é impossível que uma empresa se permita não falar a verdade, porque passam 2 minutos após o comercial, o consumidor já vai ver que aquilo pode não ser verdade, né? Então, acho que o mundo mais conectado, o mundo mais integrado, também está trazendo um mundo mais transparente, né? E acho que, nesse contexto aqui, a verdade impera. E você acha que, por causa disso, a publicidade perdeu um pouquinho do charme? Antigamente era mais legal contar histórias maravilhosas, e se tornava a publicidade um pouco mais sexy, e com isso a gente perdeu um pouquinho do charme também? Não, eu vejo que hoje o charme da publicidade é você poder lidar com os dados, né? No sentido que mesmo a publicidade mais intangível, a campanha mais institucional, ela também vai ser medida e pautada por resultados, né? E talvez por isso alguns possam dizer que a publicidade ela perdeu o seu charme, o seu status, mas na verdade eu acho que todos nós, publicitários e gestores de marketing, a gente está passando por uma transformação que passa pela transformação digital, mas é a transformação da comunicação que precisa ter não só o encantamento, mas também o resultado, né? E aqui na Hyundai a gente vem pautando muito esse contexto em atributos que são, né, do storytelling, que depois passa para o story selling e que depois o cliente, uma vez se tornando um consumidor, passa a fazer parte do nosso story doing, né? Então o cliente faz parte da nossa história e aí a contação, né, de história como um todo ela fica completa e num ciclo virtuoso, Renato. E eu vejo que isso obriga a gente a se despir muito daquilo que nós aprendemos como a boa publicidade, né, do passado, e passe a olhar a publicidade e a comunicação de um modo geral de um modo mais assertivo, né? Talvez agora, mais do que no passado, a gente sabe que anunciar um carro numa determinada cor ou num determinado horário, eu tenho um impacto diferente do que antes, né? E talvez, se você olhar, né, usando a tua própria expressão, mais sexy, talvez no passado a publicidade ela tinha esses mistérios, né? E hoje esses mistérios já não são tão um segredo, mas estão muito baseados em dados e fatos, né? A Hyundai também trabalha com um modelo diferente de agência, né? Vocês têm quase uma in-house que é global e tem uma adaptação no Brasil. Me explica um pouco como funciona isso. É um modelo que
outras empresas também estão adotando, né? É verdade, Renato. A Hyundai, ela faz parte de um conglomerado global, que é o Hyundai e Kia Motor Group, né? Onde dentro desse conglomerado fazem parte cerca de 36 empresas que vão desde o ramo automotivo, que é o core business desse conglomerado, mas passa por engenharia, tecnologia e entretenimento, esportes e publicidade. E dentro desse contexto, né, então na publicidade a gente tem uma empresa do grupo, que é a InNotion, e que trabalha praticamente como uma house, né, onde ela conhece tão bem quanto nós, né, as fragilidades, as oportunidades que a nossa indústria e a nossa empresa oferece. E eu acho que o benefício é esse. Você pode contar com a agência como se ela fosse, de fato, uma extensão aqui do nosso departamento de marketing e com aquela intimidade e confiança de uma empresa do próprio grupo, né? É um modelo que em outros mercados vem funcionando muito bem. Aqui no Brasil, a gente ainda está aí adequando esse modelo, né? E está, acho que, num constante aprimoramento aí desse modelo de trabalho. A gente tem grandes profissionais ali trabalhando na InNotion Brasil atualmente, e acho que isso acaba também ajudando a gente a elevar o nível de entrega que nós, como marketing, junto com a parte de publicidade, a gente vem fazendo aí para o mercado. Eu queria que você citasse uma campanha ou uma ação de marketing que você olha e fala assim, puxa, queria muito ter participado disso também. Bom, tem algumas assim que para mim são inspiradoras, né? Mas acho que uma em particular que a gente busca sempre como referência para nós mesmos aqui na Hyundai, Renato, e para mim profissionalmente, é aquela campanha da Dove, da Real Beleza, que foi feita aí pelo Anselmo Ramos, né? É um grande publicitário brasileiro. E eu acho que por isso, primeiro por ter aí um publicitário brasileiro encabeçando essa campanha. Segundo, e algo que nos inspira muito, é o fato de colocar um consumidor real ali como o foco central. Quando não se falava, né, quase nada ainda dessa questão de o consumidor no centro das atenções, a Dove foi lá e fez isso, né? E terceiro ponto, acho que por ela quebrar um paradigma, né, que é justamente falar da beleza como ela é, das coisas como elas são, e volta naquilo que a gente falou antes, da verdade, né? Então, acho que é uma campanha que ela deve ter hoje cerca de 15 anos, mas ela é atual, né, no nosso dia a dia. Então, acho que isso é muito... É uma campanha da qual eu gostaria de fazer parte, sim. Não deixa de ser atual, né? Você é triatleta, né? Eu queria que você falasse um pouco o que te leva do dia a dia dos treinos para o trabalho como executivo de uma multinacional. Bom, acho que primeiro a questão das metas e dos desafios, acho que o triatlo, mas como qualquer outra atividade esportiva, você está sempre buscando se superar e colocar sempre objetivos mais desafiadores para você, né? Então, você, enquanto executivo, você está sempre ali numa constante provação, né? E seja a sua gestão direta, mas mesmo os acionistas estão ali sempre buscando algo a mais de você, né? Então, acho que esse paralelo é bem fácil. Um outro que são as métricas, né? Acho que o triatlon, ele te coloca ali métricas, né, de quantos quilômetros por hora você está fazendo, quantas braçadas por minuto, se você está fazendo a transição ali no tempo correto. E hoje em dia o marketing e a publicidade, eles estão muito pautados por métricas, né? Então, você começa a se relacionar com elas de uma forma muito mais amigável, né? Porque fazem parte de algo do teu dia a dia. E eu acho que o esporte, de um modo geral, para qualquer ramo de atividade, ele é uma forma de você
buscar de novo o teu centro, buscar você com você mesmo, né, Renato? Então, acho que você que vive naquela pressão do dia a dia, sair um pouco dela e estar sozinho contigo mesmo é algo que te ajuda muito a superar aí os desafios que a gente tem aqui no escritório, né? Obrigado, Ian, pelo tempo. Queria te desejar boa sorte nos desafios aí de 2021 também. Obrigado, Renato. Obrigado a todos e contem sempre com a gente aí. Um abraço. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.